Como Deus é bom, como Deus é bom. Obrigado por estar aqui, obrigado porque estamos aqui. O salmista fala o seguinte, tem uma passagem, um salmo que ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Vamos. Há poder de Deus, há poder na comunhão, há poder nessa visitação, nessa interação, nessa presença do Deus, nessa presença do povo de Deus. Sim ou não? Ou você acha que vir aqui à casa de Deus, para a casa de Deus, para a igreja, é totalmente natural? Quando você está aqui, você está sendo visitado pelo sobrenatural de Deus. Você entende isso ou não? Vinha à igreja como ia a um cinema. Vinha à igreja como ia na praia. Essa é uma visão totalmente natural. Não é uma visita, um entendimento sobrenatural, um entendimento com a percepção do eterno. Sim ou não? Quando nós estamos aqui orando, quando nós estamos aqui clamando, quando nós estamos aqui buscando a presença de Deus, sendo ministrados por Deus, a nossa vida como um todo é visitado. Em cima disso, por causa disso, que o salmista chegou a essa conclusão. Vamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, aleluia, graças a Deus. Deus é bom. O Bispo Francisco está viajando, me incumbiu aqui de dar uma palavra no dia de hoje. Que bom. É uma palavra simples, é uma palavra que eu creio que, se não todos, boa parte de todos já conhece, mas eu creio no mover do Espírito Santo que leva o comum além, que torna o ordinário extraordinário. Peço a Deus que Deus incomode você essa noite. Vamos levantar as nossas mãos aqui sobre as nossas sementes ali. Senhor, em nome de Jesus, multiplica essas sementes por 1000 para a transformação de gerações. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Amém. Qual é a sua missão de vida? Se eu te fizesse uma pergunta queima-roupa, agora, vou te dar o microfone. Não vou te dar não, fica tranquilo, calma, é só uma maneira... Te dou o microfone aqui, fala aqui. Você, qual é a sua missão de vida? Você ia pegar o microfone, o que você ia falar? Qual é a minha missão de vida? Qual é o meu grande propósito de vida? Qual a sua razão de viver? A Bíblia dá um conselho. A palavra de Deus te orienta nisso, nessa resposta. Sabia? E qual é? Seu objetivo de vida, sua missão de vida é amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de toda a sua alma. A sua razão de viver é amar a Deus. Amar a Deus. Essa é a sua razão de viver. Não é ter, não é ser, não é fazer, não é evangelizar, não é pregar, não é a sua missão número 1, segundo a palavra de Deus, é amar a Deus. E o maior mandamento continua: e o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo quer dizer o quê? Você passar adiante o que Deus coloca no seu coração, como experiências de vida, como testemunhos. Ou seja, fazer discípulos. Entendo que todos nós temos que morrer vazios. Tudo que recebemos de Deus, todo ensinamento, toda experiência, todo conhecimento, toda revelação, passamos. Foi tudo passado, foi tudo multiplicado. Então, qual a sua missão de vida? Amar a Deus
e fazer discípulos. E ser mais ousado ainda, fazer discípulos que fazem discípulos. Qual é a sua missão de vida? Amar a Deus, amar a Deus. E depois, fazer discípulos. Ensinar aos outros o que Deus fez por mim, meu irmão, vai fazer por você também. Discípulos de vida. Isso sim é uma grande... Isso sim é morrer feliz. Passei tudo o que eu recebi de Deus, passei aos próximos. Amar a Deus e fazer discípulos. Palavra de hoje que eu daria se perguntasse qual é o tema que você vai dar para a sua palavra? Eu faria discípulos em tempos difíceis. Não, melhor, discipulado em tempos difíceis. Alguém já me falou um dia, você sozinho, você pode ir mais longe. Você sozinho, você pode ir mais rápido, mas não vai mais longe. Poder do discipulado. Quer ver lá? Vamos ver lá em Salmos 1, versículo 1, 2 e 3. Pode botar na NAA mesmo. O poder do discipulado em tempos difíceis. Que o Espírito Santo fale. Bota a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, completa a palavra no coração de cada um. Completa, vai além, abre os olhos, abre um novo entendimento, abre uma nova perspectiva, vai além. Trabalha essa palavra como tu queres na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você sabe qual é uma das maiores igrejas que existe hoje no mundo? A igreja da China. Sabia disso? A igreja subterrânea da China é uma das maiores igrejas do mundo. Inclusive uma igreja que teve o maior avivamento em toda a história do cristianismo. É a igreja da China. E a igreja da China é baseada totalmente no discipulado. Ela não tem lugar para se reunir. A China, assim como a Coreia do Norte, assim como esses lugares que têm grande perseguição, ela não tem lugar. Ela se constrói, ela se baseia, ela vive, ela se desenvolve, ela se multiplica em cima do discipulado. Aquele discipulado individual. Uma pessoa tem 2, 3, 4 pessoas que se reúnem, que passam para elas o que recebi, o que eu estudei, o que Deus me mostrou. É em cima disso que se constrói, que vive a igreja da China, em cima do discipulado. É assim que essas igrejas, em lugares que são perseguidos, ou seja, em tempos difíceis, crescem e se multiplica sobremodo. Discipulado, discipulado, discipulado. Olha só o Salmo número 1. Bem-aventurados, nós estamos meditando na palavra. Vou falar de novo. Tem uma diferença entre ler e meditar. Tem uma diferença entre você ler a Bíblia e você meditar na Bíblia. Você concorda? Você entende isso? Uma coisa é ler como ler. Outra coisa é ler devagar, devagarzinho. Sabe o que é meditar? Meditar é como ruminar. É ler uma vez, ler novamente, ler de novo, ler outra vez, conversar, habitar naquele versículo, naquela passagem, ficar perguntando aquele versículo, conversando ali, pensando, repensando, e nesse cafucar, nesse mexer, Deus vai revelando coisas grandes e ocultas que você não sabe, através da meditação. Então, nesse exercício que eu quero fazer com você, nós vamos meditar, conversar, perguntar, ler devagar, em cima da palavra de Deus. Olha só o que a gente vai meditar agora. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Número 1. Número 2. Não se detém no caminho dos pecadores. Número 2. Número 3. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, óbvio, vai tomar um conselho. O conselho é um ato de influenciar grandemente. Você vai tomar um conselho de algo
que tem uma importância muito grande sobre a sua vida, você que tem a vida nas mãos de Deus, você que anda segundo os preceitos, a vontade de Deus, você que é instrumento de Deus, você que tem um propósito diante de Deus, você vai tomar um conselho com alguém que não conhece a Deus? Entendeu ou não? Pode ser um bom conselho? Pode ser um bom conselho, mas não é um conselho integral, profundo. Não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores, que zombam de Deus. Agora, esse salmo, essa passagem, está correta pelo lado negativo, mas está mais certo ainda se você vê o lado positivo dela. Quer ver? Nós estamos meditando, nós estamos conversando, nós estamos passeando, dialogando no texto, habitando lá dentro. Vamos ler esse texto pelo lado contrário, pelo lado oposto. Bem-aventurado é aquele que anda no conselho, não dos ímpios, mas dos homens e mulheres de Deus, que se detém no caminho de homens de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus, que são submissos a Deus, que conhecem a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que senta-se na roda dos adoradores de Deus. Como muda? Como muda? E como é que você consegue chegar a isso, a essa visão? Não, você lê, você não consegue enxergar isso. Você consegue só enxergar esse entendimento se você meditar, ler devagar. Como assim? Peraí, está falando não? E se ele falar sim? Agora, conselho de homens de Deus, amigos de homens e mulheres de Deus que procuram fazer a vontade de Deus, se ter comunhão, né? Sentar na roda de adoradores de Deus, isso é discipulado. Isso é discipulado. Você entende isso, não? Então Deus está te, mais uma vez, ensinando que você quer crescer em Deus, você precisa de discipulado. Olha, tem três camadas em igreja, para mim, pessoalmente. Você pode frequentar a igreja, é uma camada. Você pode frequentar uma célula, é a segunda camada. E você pode frequentar um discipulado, é a terceira e profunda camada de Deus. A nossa igreja está, nesse momento, nesses dias, buscando aprofundar em discipulado. O bicho tem batido nesse ponto. Nós estamos agora com um livro, não sei, quem já tem esse livrinho aqui? O Discípulo. Que livro! Opa! A formação de um discípulo. Esse livro vai transformar a sua maneira de viver. Agora, é um livro. Você não vai ser a mesma coisa que depois de ler esse livro. E junto com esse livro, nosso bispo, nossa igreja está aplicando também um discipulado mais íntimo, que é esse aqui, é um livro que acompanha, é um estudo, né? É um discípulo que acompanha esse grande aqui que está na livraria. Compre, adquire. Discipulado. A solução, a arma de Deus para tempos difíceis para a sua vida. Versículo 2. Versículo 2. Nós lemos lá agora, pelo contrário, né? Seu prazer está na lei do Senhor. Nós podemos entender, nós estamos meditando, nós podemos entender que prazer é minha alegria, meu deleite, minha força está na lei do Senhor. Vamos botar lei, vamos botar palavra de Deus, que é o que a gente usa, a palavra de Deus. Minha alegria está na palavra do Senhor, minha força está quando eu leio a palavra do Senhor, o meu ânimo vem da palavra do Senhor, a minha esperança, a minha energia, a minha revelação, a minha fé vem da palavra do Senhor. Você pode ler isso aqui? Isso está falando isso? É palavra de Deus para a sua vida hoje, essa declaração, sim ou não? E na sua lei, e na sua palavra, medita
de dia e de noite. Você entende que esse de dia e de noite é um nível de intensidade sobre a palavra de Deus para a sua vida? E se eu ler só de dia? Você vai ter uma resposta de Deus no nível daquele que lê só de dia. E se eu só ler à noite? Você vai ter um nível de revelação, de conhecimento de Deus daquele que só lê à noite. E se eu, depois de 2 horas de Netflix, desligar a Netflix, ler a palavra do Senhor ali, uns 5 minutinhos, mais 2 minutinhos de oração para dormir, para me acalmar? Você vai ter o nível que você está buscando. E tem 2 níveis. Tem aquele nível que você tem de revelação só para você mesmo, que só você vai ter. Deus vai falar só com você no seu momento secreto. E tem aquele nível de revelação que você só vai ter quando você estiver na igreja ou num discipulado. Sim ou não? Tem conclusões que Deus fala, parte para você, parte com o outro, parte com outra pessoa, e se une e traz uma grande revelação para vocês dois. O poder da força do discipulado. Você quer ir mais longe? Você quer conhecer mais de Deus? Você quer ser mais forte? Você quer ser mais invencível? Você quer conquistar mais? Você precisa de um discipulado. O que é um discipulado? É o somatório do que Deus está fazendo na vida de todos nós. Agora vamos por 3, aonde eu quero chegar. Vamos por 3. Então, quem pratica tais coisas, vou usar agora então o que a gente leu até agora como um discipulado. Quem pratica um discipulado na sua vida é como uma árvore que é plantada, ela tem um objetivo, é uma atitude, é um ato intencional. Ela é plantada junto a uma corrente de águas. Parênteses. Como vocês imaginam que é essa corrente de água? Vou influenciá-los com a minha opinião. Eu imagino um rio, o quê? 10 metros, tá bom, vai, menos. 6 metros de largura, por 5 de profundidade. Águas clarinhas, mas passando muito intensamente, muito forte. Águas tão claras que a gente não consegue, apesar da sua clareza de água cristalina, não consegue enxergar o fundo. É isso, é essa pungência que essa árvore foi plantada. Água fresca. Essa árvore que aqui foi plantada, ela não tem medo do calor. Que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. Uma árvore totalmente sem folhas é uma árvore morta, não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Podíamos falar sobre frutos. Eu quero falar sobre uma coisa essa noite, que eu estou falando em discipulado para tempos difíceis. É isso aqui, ó. Que palavra difícil. Está aqui, ó. Devido tempo. Devido tempo. Fala, devido tempo. Eu gostaria de falar, se não estivesse gravando, eu ia falar que todo milagre, mas como está gravando, não quero me expor, eu vou falar quase todo milagre de Deus está envolvido em um processo. Todo milagre, quase todo milagre de Deus passa por um processo em nossa vida. E processo quer dizer o quê? Tempo. E tempo na mão de Deus quer dizer o quê? Devido tempo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós podemos cair na armadilha de focar demais a promessa, o milagre. Esquecer que a promessa e o milagre passam por um processo, que quer dizer devido tempo. E isso pode nos levar a uma conclusão errada. Qual é a conclusão? Adiamento pode ser
concluído como negação. Foi só adiado, não foi negado. Estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Milagre passa por um processo. E esse processo leva tempo. Puxa, a Bíblia está lotada desse processo. José teve uma visão, teve uma palavra de Deus. Qual foi? Que os irmãos iriam se curvar diante dele. Quem teria poder e autoridade. Cena seguinte, lá, escravo indo para o Egito. Cena seguinte, já pulando, indo bem para frente, lá na prisão do Egito. Quantos anos ele ficou naquela prisão? 10 anos? 15 anos? Alguns falam de 20 anos numa prisão egípcia. Ele progrediu naquela prisão, mas passou um bom tempo lá. Até que um dia, que alegria, ele chega o tal, vocês conhecem a história, o tal do padeiro, e ele fala o sonho, ele revela o sonho, e o sonho se acontece, ele está saindo, o padeiro lá, eu não sei se é padeiro ou copeiro. O copeiro promete para ele: José, eu prometo para você, aqui, aperta a mão, olhando nos meus olhos, não, eu prometo, assim que eu chegar diante do faraó, eu vou falar sobre você, eu vou usar minha influência, você vai sair daqui, não vai ficar mais aqui não. Que alívio! Ele foi saindo e já estava falando: amanhã eu estou fora daqui, amanhã não estou mais aqui. Deus agiu. Eu estou vendo a mão de Deus. Deus coincidiu os fatos. Eu falei para Ele vai se lembrar de mim. Obrigado, Senhor, obrigado. 2 anos se passaram. Você sabe da história. E não foi por causa dele, foi por causa do faraó, teve um sonho, e ele queria se mostrar ao faraó, se engrandecer diante do faraó, falou: eu conheço alguém que pode trazer uma solução para você. Você sabe da história. É um processo. Moisés, 40 anos de deserto. Davi passou 15 anos vivendo em cavernas. Interessante, nesse processo de Deus nada se perde. Lá quando Moisés foi usado para levar o povo pelo deserto, ninguém naquela época, nenhum judeu naquela época, conhecia tanto o deserto quanto Moisés. Davi, nesses 15 anos, ele conhecia Israel, o terreno de Israel, como ninguém. E ele, inclusive, nessa época, ele e o exército dele, muitas vezes eram contratados quando os filisteus iam atacar os amalequitas, quando os amalequitas iam atacar os midianitas, ele era contratado, ele e o seu exército, para ajudar no tempo de guerra. Ele conhecia todas as estratégias dos povos. E apesar de conhecer todas as estratégias dos povos e as armas e táticas, ele sempre buscava o Senhor. Você vê que nesse tempo de processo, do devido tempo de Deus, Deus usa tudo isso enquanto você está no aguardo do milagre de Deus. Não confunda promessa com processo. Todo processo tem uma promessa, e a promessa também passa pelo seu processo de Deus. O problema é o tempo da espera. Olha a cena, Atos 27, 20. Atos 27, 20. Pode ser NAA mesmo. A passagem que Paulo está indo, a tempestade de Paulo. Tem uma cenazinha que nos vai remeter ao devido tempo. E não havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Pula para o 23. Aí Paulo chega lá para as tantas, o povo todo mundo com medo, ele chega lá no meio do navio e fala para todo mundo. Esse é o finalzinho do texto, né? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo, 24. Dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você.
Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Pula por 27. Pula por 27. Quando chegou a 14ª noite, 14 dias se passaram. 14! Não, nós vamos ser salvos. Não, essa tempestade vai parar. A luz vai aparecer. 14, 2 semanas debaixo de chuva e tempestade e falta de esperança. Só com uma palavra. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Para aguentar o tempo difícil, precisa haver discipulado sobre a sua vida. Inclusive para os de repentes de Deus. Cena. O povo de Deus saindo do Egito. Eles acabaram de ser libertados. Que alegria! O faraó nos libertou, o faraó nos libertou, aleluia, louvado seja Deus. No momento seguinte veio a notícia, não, mas o faraó se arrependeu e está vindo atrás de nós. Oh, meu Deus, eles entraram em pane. Quando a vida faz careta de repente, a gente perde a capacidade de pensar. Eu tinha um passarinho, canário belga. Fiquei com pena dele, uma gaiolinha pequenininha, isso era adolescente. Depois até me arrependi de ter passarinho. Não, comprei uma gaiola grande. E eu não conseguia pegar ele, até que um cara me ensinou. Sabe que eu tinha medo que na hora de passar ele pular, fugir. Ele falou, sabe qual é a maneira mais fácil de você tirar um passarinho de um lugar para outro? Você pega o passarinho, vira ele rapidinho, vira ele de cabeça para baixo. Plum! Pode abrir a mão. Ele não raciocina, ele não pensa. Ele não processa. Claro, daqui aos 4 segundos ele vai processar. Virou a mão de cabeça para baixo. Quando a vida vira de cabeça para baixo, a gente não consegue processar. Sim ou não? Uma notícia ruim. Um prognóstico ruim dos médicos. Uma notícia ruim do trabalho. Um resultado, uma briga em família, notícia ruim dos filhos. A gente não consegue processar. A gente perde a lógica, perde o conceito. A gente precisa de um discipulado, de alguém, para nos trazer de volta à realidade. Calma! Você é de Deus! As promessas de Deus continuam valendo. Esse médico, essa situação, essa coisa, esse problema, não tem a última palavra sobre você. Deixa eu te dar uma palavra aqui agora. Vamos ler uma palavra. Isso é discipulado. Sem isso, você não sobrevive. Arrisco dizer, sem um discipulado você não vai longe. Você fica subnutrido. Você não consegue na vida as conquistas que precisam ser realizadas. O poder do discipulado, do ser instrumento de Deus. Não entrar em pane, não implodir. Deus demorou para chegar até Lázaro. Em momento algum, Deus falou que Lázaro ia morrer. Claro, na lógica humana ele morreu. E claro, segundo os protocolos humanos, fizeram o que tinha que fazer. O que é? É enterrar, lá tinha uma caverna, botar numa caverninha e botar uma pedra lá. Jesus nunca mandou, apesar de ser protocolo humano, da lógica, dos procedimentos humanos, uma pessoa que se enterrar e botar a pedra. Mas Jesus nunca ordenou isso. A primeira coisa que ele chega quando está lá é, quem botou essa pedra, tira essa pedra. Vai lá, tira essa pedra. Eu estou falando isso porque eu chamo essa pedra, vocês conhecem a história, que botam na caverna de Lázaro, o morto, como o selo final, a decretação final de uma causa perdida. A pedra do túmulo. Pum! E eu quero dizer para você que causa perdida não é palavra de Deus. Homem e mulher de Deus não pode, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, falar nunca essa expressão. Causa perdida. Não existe isso diante de Deus. As irmãs de Lázaro pensaram que era uma causa perdida. Não existe isso diante de Deus. Causa perdida. E você, sem um discipulado, sem um acompanhamento, sem homens e mulheres de Deus que te influenciam, que te ensinam, que te mostram
você chega a essa conclusão e fica convicto que é sim uma causa perdida. O poder do discipulado em tempos difíceis. O mais fantástico, já estou terminando. Jeremias e o campo de Anatote, sobre causas perdidas. Jerusalém, o povo de Judá, de Israel, Deus mandou durante séculos profetas de Deus, para com isso, volta para Deus, volta para perto de Deus, em Deus tem solução, fica com Deus. E eles expulsavam os profetas, batiam nos profetas, matavam os profetas. E esse último rei, então, ele construiu um grande altar a Moloque, o Deus. E para que todo o povo seguisse o exemplo, ele pegou o filhinho de colo dele, botou no altar, pegou uma faca e matou o filho dele e falou que todo o povo devia seguir o exemplo dele. Isso para Deus foi demais. E Deus levantou Babilônia, e Babilônia cercou Jerusalém. E o povo clamou: Senhor, nos liberta, Senhor, por favor, nos liberta. Deus falou através do povo de Jeremias: vou libertar sim, mas não vai ser dessa maneira como vocês estão querendo, nem agora como vocês estão querendo. E eles invadiram a cidade e levaram o povo para Babilônia. E na Babilônia, Israel teve um dos maiores avivamentos até hoje do povo de Deus, o povo judeu foi lá na Babilônia. As sinagogas surgiram na Babilônia. O novo entendimento de quem era Deus surgiu na Babilônia. Lá, quando Jerusalém estava cercado, sobre causas perdidas, Deus chega para Jeremias e fala o seguinte, Jeremias 33 está essa história. Jeremias, só para você entender, a Babilônia, o exército da Babilônia, já tinha invadido todo o Judá. Já cercou, estava aqui, 500 metros dos muros, acamparam a 500 metros do muro de Jerusalém. Jeremias, Deus chega para Jeremias e fala o seguinte, Jeremias, amanhã vai chegar aí o teu primo Ananael. E ele vai chegar pedindo que você compre os campos dele, que estão uns 3 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, já estava totalmente tomado pelos exércitos de Babilônia. Eu quero que você compre esse campo do seu primo. Jeremias não entendeu muito bem, pergunta para Deus, Senhor, vou comprar um campo que já foi dominado pelo exército invasor? Deus responde, sim, você vai investir numa causa que muitos consideram por perdida. E ele fala, você vai comprar esse campo, você vai selar a escritura e vai guardar num vaso, porque no tempo certo eu vou responder. Jeremias, tudo tem o seu devido tempo. Como se sobrevive ao devido tempo? Sozinho não é. Ou melhor, sozinho é muito perigoso. Você fica muito fragilizado. Você fica muito sujeito ao seu próprio coração e sua própria mente. Deixa eu te dizer, um dos grandes inimigos que nós todos temos, quem é? Nós mesmos. Nós mesmos. Começamos a ver o que não existe. Deixamos de ver como Deus vê. Só um discipulado para aguentar dar 7 voltas em Jericó silencioso. Sem entender nada, só obedecendo, só obedecendo. Um dia, outro dia, alguns aqui pode ser 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não existe causas difíceis, causas impossíveis, mas existe causas demoradas e difíceis. E para sobreviver às causas demoradas e difíceis, precisa haver discipulado. Essa noite, pediria que o Espírito Santo te incomodasse a você buscar mais de Deus. E entendemos que esse mais de Deus não é você sozinho. Você sozinho vai ter a medida de resposta, de revelação, de força,
de você sozinho. Mas para tempos difíceis, muito difíceis, ou melhor, para tempos impossíveis, você precisa ter mais de Deus. E esse mais de Deus vem através de um discipulado, de igreja, de influenciar e ser influenciado por homens de Deus. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé. Meu irmão, minha irmã, o diabo é um mentiroso. Vou te repetir, o diabo é mentiroso. E ele fala com a gente, ele influencia a gente. Ele fala através das pessoas, fala através das circunstâncias, fala através, ele tenta impressionar a gente de todo jeito, de toda maneira. Não existe causas impossíveis. Ou melhor, não existe causas perdidas. Não ponha pedra onde o Senhor Jesus não mandou botar pedra. Porque senão vai dar o trabalho dele chegar lá e vou mandar você tirar a pedra que você botou lá. Quem chamou essa causa de perdida? Quem chamou essa causa de perdida? Quem chamou essa pessoa de perdida? Quem chamou essa situação como sem solução? Quem chamou? Diz o Senhor essa noite. Se você está passando por uma causa que você chama de perdida, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por essa causa que muitas vezes nos dá a impressão de causa perdida, Senhor. Nós não enxergamos perspectiva. As situações contrárias são por demais grandes. Não há uma brecha de solução. Todos dizem que não tem solução. Nosso pensamento, nosso entendimento diz que não tem solução. Já fizeram de tudo, já fizemos de tudo há tanto tempo, Senhor. Nós já chamamos isso de impossível diante dos nossos olhos. Nós colocamos aqui agora, diante de Ti, essa causa que chama-se alguns chamam de impossível, declarando que em Ti, Senhor, é possível. Nós trazemos a realidade agora. Levanta agora a tua mão fechada. Levanta agora a tua mão fechada. Nós ordenamos agora, no mover profético, que venha para fora todo Lázaro, que haja vida onde antes chamou-se morte, e que o poder de Deus seja manifestado sobre essa situação. O poder, a glória do Senhor Jesus seja manifesto, para que todos vejam, saibam e conheçam que há um Deus em Israel, que há um Deus sobre nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Abre a mão, entrega para Deus, está na mão de Deus essa causa agora. Não é mais impossível, nem causa perdida. Aleluia, graças a Deus. E que o Espírito Santo de Deus te incomode, te perturbe. Desculpe, vai, mas eu vou falar. Tire suas noites de sono, se for necessário, para que você fique profundamente incomodado para buscar ajuda. Não ficar sozinho. Comece pelo primeiro passo, então, frequente uma célula. Se você já está numa célula, busque ajuda. Busque um discipulado. Eu quero um discipulado, eu quero raízes mais profundas. Não estou satisfeito com o meu nível de profundidade em Deus. Eu quero algo mais de Deus. Esse algo mais de Deus está na intensidade do dia e da noite que você vai buscar. Amém, Senhor. Amém. Incomoda teu povo essa noite para buscar mais de Deus. E esse mais de Deus é como discipulado. Incomoda, eu te peço. Em nome
nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida o poder manifesto de Deus. Que Deus manifeste sobre a sua vida esses dias. Que Deus fale com você profundamente no recôndito do teu secreto e no seu discipulado. Em nome de Jesus, você vai ensinar muitos e vai aprender de homens e mulheres de Deus. Você vai influenciar a muitos e vai sofrer influência também de muitos homens e mulheres de Deus. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Você vai ter uma colheita. Eu não entendi como vai ser a sua colheita. Que o amor de Deus Pai, o amor manifesto do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o favor não merecido e a comunhão do Espírito Santo que te fortalece, que te anima, que te traz força, seja com você hoje e essa semana. Que você receba uma porção nova de força, uma porção nova de ânimo, uma porção nova de esperança, de direção de Deus, de revelação, enquanto está aguardando